noite, meus queridos irmãos, boa noite, queridos amigos, que nos dão a honra, mais uma vez, da sua presença virtual para acompanhar este culto, que, como todos os cultos, será oferecido ao Deus Eterno. E quero convidar a todos, mesmo aí na sua casa, se colocarem em pé, por favor, vamos orar para o nosso Deus, e queria já pedir desde agora que todos nos comportássemos com a mesma atitude de reverência que temos quando estamos no templo, tá bom? Porque o culto é ao nosso Deus, o Deus Santo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, ó Deus, por mais este dia, pela oportunidade que nós temos de te louvar e de poder, ó Deus, aprendermos mais da tua palavra. Pedimos a direção para este culto, que tudo quanto aqui for feito seja tão somente, Deus querido, para o teu louvor, para a tua glória e para a nossa edificação espiritual. O que nós pedimos, muito agradecidos, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica no livro de Mateus, capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 1 ao verso 15, eu farei essa leitura e você, o senhor, a senhora, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Mateus capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Crendo que todos já encontraram, lerei. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Estaremos nesse instante louvando ao nosso Deus, cantando o hino de número 150 do cantor cristão, logo depois, Cristo, só Cristo. Venha a nós, nele brilha a luz.
Sem Cristo não há salvação. Nós vamos fazer mais uma vez uma leitura bíblica, agora na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 24. Aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 24. E para fazer esta leitura, convido o irmão Lucas, Efésios 6, do 10 ao 24, crendo que os irmãos já encontraram. Irmão Lucas, tem oportunidade. Boa noite aos irmãos, leiamos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e do que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Amém. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante, agradecendo a Ele por termos a palavra dele conosco. Há ainda, falávamos em outro culto, muitos povos, irmãos, que não têm um versículo sequer da palavra de Deus na sua própria língua. Nós temos, vamos orar, agradecendo ao Senhor por termos a sua palavra e ao mesmo tempo pedindo para que o Senhor continue abençoando a sua obra, os seus obreiros que traduzem a Bíblia em outros idiomas para que possam chegar a outros povos ainda não alcançados. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez, na Tua presença te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e também, meu Deus, pela Tua palavra. Palavra esta, ó Deus, que nós ouvimos e, graças ao Senhor, nós cremos nas Tuas verdades, cremos no Evangelho do Senhor. Por isso, arrependidos dos nossos pecados e confiando em Ti, nós fomos salvos, eternamente salvos. Nós pedimos também, meu Deus, por aqueles que ainda não foram alcançados com a Tua palavra, aqueles que não têm um verso sequer na sua própria língua, que o Senhor continue levantando obreiros, tradutores da Bíblia para os outros idiomas. É o que nós te pedimos, meu Deus, para que essas pessoas também tenham a alegria de receber a mensagem do Senhor, que o Senhor também mandou para elas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Cantaremos nesse instante o hino 329 do nosso cantor cristão e depois Tão Perto Está o Senhor. Nós vamos cantar Conta as Bênçãos.
Depois destes dois cânticos, nós vamos ter o momento da gratidão e pedidos de oração. 329. Se da vida as vacas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu unida, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Perto está o Senhor, desejo a Ele buscar. Não o deixarei, mas nele crerei. Eu vou no Senhor me apoiar. Em Deus protegido estou, com Ele não há o que temer, pois quando chamar, seu nome invocar, vem logo socorro vou ter. Perto está o Senhor, desejo a Ele buscar. Não o deixarei, mas nele crerei. Eu vou no Senhor me apoiar. Em Deus protegido estou, com Ele não há o que temer, pois quando chamar, seu nome
socorro bem presente na angústia, o Salmo 46, versículo 1 nos diz. Nós cantamos, conta as bênçãos, aí no finalzinho do coro diz, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E enquanto cantávamos, eu lembrei do Salmo 40, versículo 5, quando o salmista disse, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. São muitas as bênçãos. E nós, povo de Deus, temos muitas bênçãos para compartilhar. Agora em sua casa, aí com sua família, compartilhe, louve a Deus e diga os motivos da sua gratidão ao Senhor, o seu casamento, a sua família, os seus filhos, o seu emprego é motivo de louvar o Senhor. O fato de estar vivo, de estar vestido, de ter um teto, de ter uma cama para dormir, de ter o que comer, são bênçãos do Senhor. Louvemos a Deus por isso. O fato de ter amigos, bênção do Senhor. O fato, irmãos, de ter a salvação eterna, que bênção maravilhosa do Senhor. Louvemos a Deus por isso. E se você desejar, pode escrever também aí no chat, o pessoal diz que é chat, chama. Escreve lá, compartilha conosco também para que possamos nos alegrar com a sua alegria ao ler e ver o que Deus tem feito nesses tempos na sua vida, na vida da sua família. E também esse é o momento que a gente separa para os pedidos de oração. Portanto, querido irmão e queridos amigos que desejarem colocar um pedido de oração, por favor, escreve aí também, tá bom? Nós vamos falar no culto de quinta-feira e vamos orar por esses pedidos e vamos orar daqui a pouco também, quando nós teremos uns 2 minutos com uma música que vai sair no áudio aí para os irmãos ouvirem, e é nesse tempo que vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Nós temos aqui alguns pedidos de oração e com esses que eu vou falar, o que o irmão tem aí, coloca diante do Senhor também, tá bom? Nós vamos orar pela obra do Senhor na cidade de Valente, pela família Bittencourt. Aproveito e mando um nosso abraço aqui da igreja para os irmãos de Valente. Estamos com saudades dos irmãos aí. Também vamos orar pelos irmãos da obra de Deus ali em Quijingue, família Fernandes. Também um abraço aos irmãos de Quijingue. Estamos com saudades também dos irmãos aí de Quijingue. Estamos com saudades de todo o sertão, né? Coité, Retirolândia. Também nós pedimos que os irmãos orem por esses campos. Família do irmão Anderson, ali na cidade de Retirolândia, Anderson e Bruna, e o bebezinho que está para chegar, com a permissão do Senhor. E em Conceição do Coité, irmão Roberto, irmã Lucilene e Andressa. Um abraço a esses irmãos também, saudades desses irmãos, Coité e Retirolândia. Vamos orar também pelos nossos irmãos, pela obra de Deus entre os Colinas, lá em Juruá. Família Nascimento, nosso abraço aos irmãos lá de Juruá, tanto família Nascimento como os Colinas, que a gente conhece lá, os irmãos Colinas, e também os irmãos da primeira igreja batista de Juruá e da segunda igreja, eu conheci pelo menos o pastor e a sua família. O nosso abraço, se estiverem assistindo também este culto ao nosso Deus, e vamos orar também por esses irmãos. E vamos lembrar, irmãos, de orar por todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo na face da terra, para que o Senhor nos fortaleça cada dia e que nós venhamos fazer de coração a vontade de Deus, que venhamos pregar o Evangelho de Cristo, que venhamos fugir cada vez mais do falso Evangelho. E, por fim, vamos clamar ao nosso Deus por nossas famílias, pelos nossos casamentos, aos que têm filhos, pelos filhos, tá bom? 2 minutos, vamos nos ajoelhar. Se você pode se ajoelhar aí, por favor, se ajoelhe agora diante do Senhor e vamos colocar nossos pedidos de oração e também a nossa gratidão diante do Senhor. Quando eu tenho sede de ti, eu dobro os joelhos. Quando eu penso em desistir, eu dobro os joelhos. Eu deixo pra trás o que sou. Preciso de ti.
Amém. Lembrando as palavras do salmista no Salmo 6, versículo 9: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Tenhamos essa mesma confiança, irmãos, ao termos colocado diante do único Deus que ouve e responde às nossas orações segundo a vontade dele. Cantaremos mais 2 hinos, 152, ouve-nos, pastor divino, depois 162, em louvor ao nosso Deus. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre dignidade acude. Aos enfermos, mestre dignidade acude. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tempo, cordeirinho, do regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Amém. Agora 162, 162, vigiar e orar. Vem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar
cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar. Amém. E nesse instante, queremos continuar contando com a sua atenção para o momento dos avisos. Preste atenção. Vamos continuar orando uns pelos outros e por nossas famílias. Não podemos esquecer de orar pelos missionários. Continuemos fiéis na entrega dos nossos dízimos e ofertas do Senhor, que são para o mantimento ou manutenção da casa do Senhor e sua obra. No mês de agosto, com a permissão do Senhor, teremos do dia 19 a 23 a Conferência Missionária Infantil e do dia 26 a 30 a Conferência Missionária Geral. Ambas serão online, do mesmo jeito da Conferência de Famílias. Estejamos já em oração. Nossa agenda semanal: culto de oração, terça-feira às 19 horas, culto de estudo, quinta-feira às 19 horas, EBD, domingo de manhã às 9 horas, culto de adoração, domingo de noite às 18h30 online. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. No nosso canal do YouTube, IBB Monte de Sião. E também no nosso Facebook, Igreja Batista Bíblica Monte de Sião. Deus os abençoe. Queremos mais uma vez agradecer ao senhor, à senhora, você que nos dá a alegria da sua presença, da sua visita virtual ao canal da nossa igreja para assistir este culto e logo mais a mensagem deste culto. Nós vamos encerrar essa parte musical convidando aqui na verdade é um quarteto, e vamos cantar Ele é meu e também teu Senhor. Mateus, Lucas, Daniel, que é o tocador do violão, e esse que vos fala. Vamos louvar o nosso Deus. Ele é meu Senhor, Ele é teu Senhor. Seus problemas parecem não ter solução.
Nós vamos orar ao Senhor nesse instante e daremos início à reflexão, à meditação da preciosa palavra do nosso Deus. Curve a sua cabeça, por favor. Senhor nosso Deus, mais uma vez, com gratidão, com alegria em nossos corações, voltamos a falar contigo. E desta vez, Senhor Deus, para pedir a tua direção, para a pregação da tua palavra, que o Senhor use o teu servo, segundo a tua vontade. E que, ó Deus, o que nós precisamos aprender hoje venha ficar no nosso coração e também, ó Deus, venha ser prática em nossas vidas. É o que nós te pedimos, agradecidos, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 2, e leremos ainda o capítulo 6, versículos 5 a 7. Repetindo, Mateus capítulo 5, versículo 2 e o capítulo 6, versículos 5 a 7. Se você, querido amigo, amiga, tem uma Bíblia em casa, vai lá, por favor, pega a sua Bíblia, confere tudo que vai ser dito aqui nessa noite, tá bom? E deixe que Deus também fale ao seu coração de alguma maneira nesta noite. Mateus 5, 2 diz assim: E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Capítulo 6, versículos 5 a 7 nos diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O tema da reflexão nesta noite é: quando orares? Os versos que nós acabamos de ler, eles fazem parte, meus irmãos e amigos, do Sermão da Montanha, que aqui no Evangelho de Mateus abrangem os capítulos 5, 6 e 7. E observe comigo, por favor, capítulo 5, versos 1 e 2 agora. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. No abrir da boca do Senhor Jesus, o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres, no abrir da sua boca, ele sempre ensinava grandes, preciosas e transformadoras lições, meus irmãos. E nesta ocasião, estava ali, como vimos no verso 1, uma grande multidão. E é claro, bem mais próximos do Senhor Jesus, estavam os seus discípulos. Os discípulos precisavam estar sempre pertinho do professor. Os discípulos precisavam estar sempre perto do mestre para, é claro, aprender com ele.
O Senhor Jesus, meus irmãos, aqui nos capítulos 5, 6 e o 7, que nós não vamos entrar no 7, vamos ficar mais no capítulo 6, mas nesses capítulos o Senhor Jesus ele tratou de diversos assuntos nessa pregação, nesse sermão no monte. E dentre os assuntos, o Senhor Jesus ele falou sobre, por exemplo, as bem-aventuranças, ele falou sobre o adultério, falou do amor ao próximo. No capítulo 6, ele fala sobre a questão da esmola, ele fala sobre a oração e também fala sobre o jejum. E é claro, ele vai falar de outros assuntos, entrando aí pelo capítulo 7 também. Mas nessa noite nós queremos ficar somente no assunto do capítulo 6, chamado oração. Como disse o nosso tema, quando orares. O Senhor Jesus, ele nunca abriu a sua boca para falar qualquer coisa, meus irmãos. Quando o Senhor Jesus abria a sua boca, ele falava com autoridade. Quando ele abria a sua boca, ele abria para ensinar. E aqui, no capítulo 11 de Lucas, no versículo 1, narrando esta mesma história, Lucas registrou que um discípulo pediu que o Senhor Jesus os ensinasse a orar. O Senhor Jesus, então, no abrir da sua boca, e é claro aqui no capítulo 6, como já vimos, ele ensina os seus discípulos a orar. Ele nos ensina a orar. E o que é que o Senhor Jesus ensinou? O que é que o Senhor Jesus quis e quer que os seus discípulos façam a orar? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus ensinou que quando orassem, os seus discípulos não deviam ter os hipócritas como modelo. Capítulo 6, versículo 5 diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas. Volto a repetir, o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos que quando orassem, não deviam ter os hipócritas como modelo. Irmãos e amigos, os hipócritas são aqueles que vestem uma máscara e fingem ser alguém diferente do que realmente são. Os hipócritas, meus irmãos e amigos, são na verdade atores. Eles são excelentes para ensinar. Fazer encenação é com eles mesmos. E aqui o Senhor Jesus diz: olha, quando orares, não sejam como os hipócritas. E é claro que aqui o Senhor Jesus está falando acerca dos fariseus, que eram os hipócritas. Ainda nos nossos dias existem, meus irmãos, muitos hipócritas também na questão da oração. E eles não servem para ser o modelo, o exemplo a ser seguido. Em Mateus 23, nós vemos o Senhor Jesus, por pelo menos 7 vezes, falando aos fariseus, chamando-os de hipócritas. Homens muito conhecedores, mas que na verdade fingiam ser o que de fato, meus irmãos, eles não eram. A motivação dos hipócritas ao orarem era uma motivação pecaminosa. Eles queriam aparecer, eles queriam ser vistos, eles queriam chamar a atenção para si. Olha o que diz o versículo 5 aí no restante: não sejais como os hipócritas, pois, olha só, se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas. Olha o detalhe, olha a motivação: para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A motivação dos hipócritas ainda hoje, irmãos, é pecaminosa. Não tem nada a ver com a glória de Deus. Os hipócritas, os atores, os fingidos, a orarem, eles querem, na verdade, como faziam aqui os fariseus, chamar a atenção para si. Orar não é se exibir com palavras bonitas. Orar, na verdade, é se humilhar com o coração quebrantado. Lembram do publicano? Vai lá em Lucas 18, por favor. Lucas, o capítulo 18. O fariseu e o publicano, os dois foram orar. Olha só, Lucas capítulo 18, e leremos do verso 9 ao 14. Eu vou ler, os irmãos e amigos acompanhem, por favor. Lucas 18, 9 a 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e
desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, hipócrita, e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha só a atitude do fariseu, do hipócrita. O publicano, porém, versículo 13, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, e não o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Meus irmãos, os fariseus, os hipócritas gostam de aparecer, de se exaltar nas orações, nas esquinas, eles queriam estar em destaque, as palavras, com certeza, palavras bonitas. Mas oração não é um momento de se exibir com palavras bonitas, querendo impressionar aos homens. Oração é se humilhar com o coração quebrantado e com sinceridade diante de Deus. Os hipócritas, eles demonstram uma espiritualidade que eles não têm. Os fariseus, meus irmãos, conhecedores da lei, demonstravam ter uma espiritualidade que na verdade não tinham. Nos nossos dias, há muitos que estão, infelizmente, sendo hipócritas na sua vida cristã. Estão demonstrando, estão querendo passar uma imagem de espiritual, quando na verdade não são espirituais. E nas suas orações alongadas, prolongadas orações, e na maneira de falar, e por aí vai, é notável que há um desejo carnal de chamar a atenção para si. Qual a sua motivação ao orar? O Senhor Jesus, com certeza, não queria que quando orassem os seus discípulos, imitassem, tivessem como modelo os hipócritas. Qual é a minha motivação ao orar? É chamar a atenção de Deus para você, para mim, para a nossa necessidade? Ou chamar a atenção dos outros para si, para mostrar quem você é, de que você é capaz, das suas obras, dos seus feitos? Qual é a sua motivação ao orar? É realmente o sincero desejo de aprofundar a comunhão com Deus? Então, não imite os hipócritas. Se o seu desejo, se a sua motivação real, querido irmão, ao orar, é aprofundar sua comunhão com Deus, desenvolver ainda mais a sua intimidade com o Senhor, olha o segundo conselho, o segundo ensino que saiu da boca do Senhor Jesus para os seus discípulos e para nós também hoje. Segundo lugar, o Senhor ensinou, já que a intenção é fortalecer a comunhão, a intimidade com o Senhor ensinou que quando orassem em particular. O que era diferente daqueles homens lá. Versículo 6 do capítulo 6 de Mateus diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, na tua casa, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Qual é a tua motivação ao orar? É realmente aprofundar a sua comunhão com o Senhor? Então, meu querido irmão, querida irmã, quando orar, ora em particular. Não façamos como os hipócritas. O erro não estava, meus irmãos, em orar em público, mas na motivação para orar em público. Volto a dizer, porque era que os fariseus, que eram hipócritas, queriam orar em público, faziam questão para aparecer, para serem vistos. E na verdade, oração não é isso, a motivação para orar não é essa. Se a motivação é comunhão com Deus, é intimidade com Deus, então investamos todos
no momento particular de oração com o Senhor. No particular, meus irmãos, nós somos quem realmente nós somos. No particular é só eu e Deus, é só você e Deus. Não vai ter ali uma plateia para que eu e você, talvez, se imitarmos ali os hipócritas, queremos passar uma imagem daquilo que de fato nós não somos. No quarto é só Deus e eu, é só Deus e você. Não tem como esconder. Não tem ninguém para a gente tentar enganar com as nossas orações bonitas e prolongadas e coisa e tal. No particular não dá, de maneira alguma, nem em público a gente engana a Deus. Em público a gente engana os outros, os homens. Mas Deus, ninguém engana a Deus. Podemos, meus irmãos, no particular, ter a oportunidade de derramar com sinceridade o nosso coração diante daquele que tem o poder de examiná-lo, que é o Senhor. Davi, no Salmo 139, pediu que o Senhor sondasse. Senhor, sonda-me, tu me sondaste e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como diria um amigo pastor, no quarto secreto, é só você e Deus, é só eu e Deus. E o Senhor Jesus, meus irmãos, Ele ama essa intimidade. O Senhor nosso Deus, Ele ama quando os seus filhos, que somos nós, investimos tempo nessa intimidade com Ele. Ali nós podemos passar horas e horas e Ele vai estar atento, ouvindo as nossas orações, examinando o nosso coração. Qual é a sua motivação a orar? É glorificar a Deus? Então, quando orar, invista tempo em particular. E que o seu e o meu propósito seja em realmente mostrar o nosso coração, as maldades do nosso coração e derramá-las diante do Senhor. Os nossos pecados, é nesse momento de intimidade que nós confessamos ao Senhor. No particular, não há ninguém para que eu venha me exibir. É só eu e Deus, é só você e Deus. Quando orares, não sejamos como os hipócritas, não sejam como os hipócritas. Quando orarmos, vamos investir tempo no particular, se o nosso propósito é de realmente uma vida de intimidade com o Senhor. Vamos investir tempo, meus irmãos, mais tempo em particular com o nosso Senhor. Nós devemos ver o melhor horário, onde não seremos incomodados. E agora, nesse tempo em que geralmente tem mais pessoas em casa, talvez a sua casa é agitada, não para um momento, tem que ter um momento. É a madrugada, esse melhor horário? Vai lá no teu quarto secreto e fala com o Senhor, gasta tempo com o Senhor, derrama o teu coração diante do Senhor, as ansiedades, as alegrias, os pedidos de oração. No Salmo 62, versículo 8, o salmista disse: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. A Bíblia ainda nos dá diversos ensinamentos, instruções para que nós possamos orar, meus irmãos, exortações. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, o Senhor Jesus disse: e tudo quanto pedirdes na oração, crendo recebereis. Em Lucas 18, versículo 1 está escrito: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. E vamos nesse sempre investir em oração particular, um momento seu, meu e Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo, usado pelo Espírito Santo, disse: orai sem cessar. Em 1 João capítulo 5, 14 e 15, diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Qual a sua motivação a orar? O Senhor nos ensina como orar. Quando orarmos, meus irmãos, não tenhamos os hipócritas como nosso modelo. Quando orarmos, meus irmãos, oremos com a motivação correta, que é de realmente aprofundar nossa intimidade com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. E para isso, vamos investir mais tempo no Deus e você, no Deus e eu. Vamos investir mais tempo no particular, porque o teu Pai, o meu Pai, o nosso Pai que nos vê em secreto,
Ele nos ouve em secreto e a Bíblia nos diz, nos recompensará publicamente. Com a permissão do Senhor, semana que vem vamos continuar com mais algumas lições nesse ensino do Senhor Jesus, que abriu a sua boca e ensinou muito, e estes ensinos também são para nós nos nossos dias. Que Deus nos abençoe muito mais e que nós sejamos obedientes e tenhamos as motivações corretas no nosso coração para orarmos ao nosso Deus. Vamos orar? Pai querido e eterno, te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelos teus ensinos preciosos. Nos ajude, Senhor Deus, começando por mim, a investirmos mais tempo na oração, na comunhão particular com o Senhor. Ó Deus, que sejamos sinceros e derramemos o nosso coração, confessemos os nossos pecados e supliquemos pelo teu socorro, pela tua ajuda, ó Deus, para que possamos ser crentes melhores e mais firmes e com uma intimidade maior com o Senhor. Te pedimos, meu Pai, nos livra de sermos hipócritas nas nossas orações, que nós não queiramos ser vistos pelos homens, mas nós queiramos chamar a atenção do Senhor para as nossas vidas, para as nossas necessidades, para a necessidade de tantos, ó Deus, que ainda precisam conhecer e receber o Senhor como Salvador. É o que nós pedimos, muito agradecidos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nossa divisa, Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus abençoe e até o próximo culto, se Ele permitir, na quinta-feira. Boa noite!